E abençoou Deus a Noé e seus filhos, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Após o dilúvio, deixou Deus uma nova ordem para a humanidade. Contrariando esta ordem, a humanidade declarou: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre. Tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Gênesis capítulo 11, versículo 4. Portanto, Babel, que é a origem da Babilônia, é símbolo da rebelião direta do homem contra Deus. Em Babel, temos a primeira tentativa de unificação da humanidade. Os homens buscaram fazer dela a sede do governo do mundo no passado. Até onde sabemos, é justamente esse o plano do diabo para os últimos dias: a unificação da humanidade sob um só governo mundial. Portanto, também, a Babilônia é o símbolo de uma profecia que ainda está para acontecer. Então, será que a Babilônia será novamente reconstruída pelo Anticristo para tornar-se sede de seu governo durante a Grande Tribulação? Existem correntes teológicas que afirmam que sim. Entretanto, eu particularmente não concordo com essa linha de pensamento. No livro do profeta Jeremias está escrito: Tornaram-se as suas cidades em desolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela filho do homem. Jeremias capítulo 51 e versículo 43. Se formos investigar Babilônia hoje, podemos notar que nem turistas visitam suas ruínas. Apesar que, nos anos 80, o ditador Saddam Hussein tentou reconstruir a cidade, mas fracassou. Logo, se cumpriram as profecias a respeito da cidade, que permanece destruída até os nossos dias, e assim deve permanecer. Concluímos então que a Babilônia é um símbolo da rebelião do homem contra Deus. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Apocalipse capítulo 17, versículos 1 e 2. Na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse capítulo 17, versículo 5. Podemos observar nestas passagens que a Babilônia também é simbolizada por uma mulher prostituta. Em Apocalipse 17, versículo 3, apresenta a mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E no versículo 6 diz: Vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. O anjo esclarece a João que as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada, versículo número 9, e que as mesmas 7 cabeças são também 7 reis. 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo,
e quando vier convém que dure um pouco de tempo. Versículo número 10. Dentro do versículo número 10, a expressão existe indica que um dos 7 reis estava governando no tempo de João. Calcula-se que no ano 67 o livro de Apocalipse foi escrito. Portanto, o imperador que administrava Roma nesse período era Nero. Também se sabe que a cidade de Roma foi fundada sobre 7 montes. Então, os 5 imperadores que antecederam a Nero correspondem aos 5 reis descritos no versículo 10 do capítulo 17 de Apocalipse. Portanto, a besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres corresponde a Roma. Sabemos que em Roma se tentou destruir a igreja que estava nascendo e que foram derramados muito sangue daqueles que testemunhavam a respeito de Jesus. Como podemos observar no versículo 6, a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. A palavra vinho, que encontramos em Apocalipse 17, versículo 2, refere-se então ao sangue vertido dos cristãos perseguidos. E nesse mesmo versículo 2, a palavra fornicação, que significa um matrimônio inválido, indica que houve, neste caso, prostituição por parte da esposa. Sabemos que a esposa de Cristo é a igreja, portanto, a grande prostituta deve fazer referência a uma igreja que se prostituiu, na qual recaiu o sangue de todos os cristãos perseguidos. Portanto, concluímos que uma igreja fazendo uso do poder de Roma fez com que os reis da terra se prostituíssem do ponto de vista de Deus. Em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, encontramos: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. E no versículo seguinte diz: Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Assim como em Babel queria-se construir uma torre que alcançasse os céus, assim os pecados praticados pela grande Babilônia formou uma torre que alcançou os céus, e Deus se lembrou da iniquidade dela. E assim como o profeta Isaías e o profeta Jeremias profetizaram o fim da cidade de Babilônia, assim também existem muitas profecias a respeito do fim da grande Babilônia. Em Apocalipse 18, 21, por exemplo, está escrito: E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: Com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Sabemos isso, que a besta possui 7 cabeças e 10 chifres. Mas qual o significado dos 10 chifres? Estudaremos sobre este tema e outros na parte 3 deste estudo. Até lá!